Senhoras e senhores, esse vídeo aqui é muito interessante de se gravar por algumas questões que a gente precisa levantar aí em relação às duas torcidas, o Palmeiras e o Corinthians. Mas vamos falar primeiro da notícia aí, que o Globo Esporte soltou. E aqui sim, já estava muito se conversando, né, sobre a saída do Roger Guedes, sobre qual time queria, um representante de outro time desmentiu, depois o outro falou que não tinha nada, falaram que tinha uma proposta, mas não tinha chegado ao Corinthians, enfim, aqueles assuntos de bastidores que a gente está acostumado. E por fim, aí o Globo Esporte confirmou a saída do Roger Guedes. A gente sabe que o Globo Esporte costuma postar só quando realmente vai, tipo, já tá praticamente já tá concluída a venda e tudo mais, né? Então a notícia é a seguinte: o Roger Guedes aceita a proposta do Al Rayyan e não joga mais pelo Corinthians. Falaram do Al Saad, falaram do Al Nassr, né? Até resgataram uns vídeos dele falando que é fã do Cristiano Ronaldo e tudo mais. Mas por fim vai ser pro Al Rayyan. E aí eu quero falar sobre isso. Antes, né, de ler a notícia aí, se inscreve no canal aí, tá? Deixa seu like, é muito importante pra gente, beleza? Ó, autor de 21 gols na temporada, atacante de 26 anos, se despede do Timão nos próximos dias. E um dado estranho, né? O primeiro gol do Roger Guedes pelo Corinthians foi sem torcida e o último também. Que bagulho estranho, né? A notícia é que o torcedor não desejava... Vamos pausar aqui. Eu odeio esse autoplay do Globo Esporte. Fica o recado aí. A notícia que o torcedor não desejava ler está confirmada. Roger Guedes deixará o Corinthians. O atacante de 26 anos aceitou uma proposta milionária do Al Rayyan e embarcará para o Catar nos próximos dias. Ele não vestirá mais a camisa do time. Para de escrever Timão. O Corinthians tentou segurar o jogador com uma renovação e depois adiar a viagem dele para depois da semifinal contra o São Paulo, dia 16, mas o Al Rayyan tem pressa para ter Guedes no elenco. Os valores ainda não foram revelados, mas o clube alvinegro é dono de 40% dos direitos econômicos. A negociação foi conduzida pelos empresários Paulo Pitombeira e Marcelo Pettinati, que já haviam colocado na mesma equipe os jogadores Gabriel Pereira, ex-Corinthians, e Thiago Mendes, ex-São Paulo. Guedes deixará o Corinthians com 126 jogos disputados e 43 gols marcados. Em sua despedida contra o Vasco, alcançou a marca de 31 gols na Neoquímica Arena, isolando-se na artilharia do estádio. Antes era do Romero, pelo menos mudou um nome melhorzinho, né? Como a janela de transferências nacional vai fechar, o Corinthians tem até quarta-feira para contratar jogadores sob contrato. Depois dessa data, apenas atletas livres e sem vínculo poderão chegar. O Corinthians tem contrato com o Roger Guedes até 2025, porém, ao contratá-lo em 2021, prometeu respeitar o desejo do jogador caso ele tivesse uma proposta vantajosa no futuro. Artilheiro da equipe na temporada, com 21 gols, Guedes vê a mudança para o Oriente Médio como um novo desafio em sua vida. O jogador, que já atuou no futebol chinês, já viaja nos próximos dias. Não é novo desafio, né? Tem que ser sincero. Ele vê com a oportunidade de ganhar dinheiro pra caramba, né? Aqui um dia que ele questionou, que ele desconversou, né? Lógico que a gente escuta as propostas, mas isso deixa nas mãos dos meus empresários. Tenho o sim da minha família, do meu clube e dos meus empresários. Então vamos resolver o que vai ser melhor para o clube na hora certa. Então, o que eu queria falar sobre isso aqui? Isso aqui deixa uma coisa muito clara sobre Palmeiras e Corinthians. O Palmeiras não está contratando, e isso é prejudicial, isso pode atrapalhar, como já vem atrapalhando o Palmeiras nessa temporada, sentindo falta de banco, falta de reposições. Então o Palmeiras tem essa filosofia de contratar menos. Em contrapartida, o Corinthians, por estar numa situação financeira difícil há anos, não consegue segurar titulares. E a gente não está falando só de um titular, a gente está falando de, para mim, o principal jogador do Corinthians. Desde que chegou, ele é o principal jogador do Corinthians, né? Com o Vitor Pereira, ele meio que às vezes ficava fora, assim, mas sempre foi o cara que chamava a responsa. E assim, mano, sem clubismo nenhum, o Roger Guedes tá jogando muita bola. Ele tá provavelmente na sua melhor fase da carreira, jogou bem pelo Palmeiras, mas oscilou, né? Porque era muito novo. Foi pro Galo, era artilheiro do Brasileirão até ir pra China, e agora voltou e tava jogando muita bola, chamava a responsabilidade mesmo. Quanto o Palmeiras mesmo, ultimamente era o único que
arrumava alguma coisa contra a gente, ou fazia um gol, igual aquele gol olímpico bizarro, né, que na real foi gol contra do Piquerez. Mas isso mostra a grande diferença. O Palmeiras, apesar de não estar contratando, tem segurança financeira para segurar seus titulares. No caso, Gomes, né, Luan não é nem titular, mas é o reserva imediato. A gente, segundo o Abel, Rony, Zé Rafael, uma galera aí teve proposta para sair, né? O Rafael Veiga já foi procurado, e mesmo assim o Palmeiras tem a segurança financeira de segurar seus titulares. Já o Corinthians não, né? O Corinthians, se tiver que vender, vai vender, e, né, você vê como que foi uma consequência mesmo, né? Quando o Corinthians contrata o Roger Guedes, pela situação do Corinthians, eles dão essa liberdade para quando ele quiser sair, quando ele tiver uma proposta boa, ele sair. E o Corinthians tem só 40%. Né? O Corinthians parece que vai ficar com 24 milhões de reais, eu acho, nessa negociação. É um dinheiro, mas considerando que é o seu principal jogador e que você não tem nem muito tempo para contratar, o pessoal tá falando do Alex Sanches, que foi oferecido e tudo mais. Porra, baita jogador, pode até vir, mas vai ter que se adaptar. É um jogador mais velho, né? É totalmente diferente do Roger Guedes, que tá praticamente no seu auge físico, né? É no auge da sua idade, do seu auge físico, esportivo aí, você perder esse jogador. Então, né, é importante a gente, né, salientar que, assim, eu sou o primeiro a criticar a gente não ter reforço, né? O palmeirense, né? O Palmeiras. Mas eu também preciso salientar, preciso falar que é muito importante a gente, pelo menos, poder segurar a nossa base, poder manter a nossa base. Ano passado a gente perde Gustavo Scarpa e Danilo porque não tinha jeito. Danilo muito novo, ia embora em algum momento, e o Scarpa queria sair mesmo. Isso daí é outra conversa. E aí cai no erro de não contratar as peças de reposição. Mas ali não tinha o que fazer. Esse ano a gente teve propostas para titulares e a gente tinha como segurar e segurou. Né? O erro fica, obviamente, em não trazer peças de reposição para o Scarpa e para o Danilo. E ó, a gente tá falando de um ano. De um ano, porque o pessoal fala começo do ano, mas o Scarpa assinou o contrato no meio do ano e o Danilo já, todo mundo sabia que ia embora. Então eu tô falando de um ano tentando repor esses caras e meio que não conseguiu ainda, né? Talvez o Arthur na do Scarpa agora, beleza, mas, né, ainda tá assim, meio que não conseguiu repor. Eu quero ver o tempo que o Corinthians vai demorar para repor o Roger Guedes. Eu acho que vai demorar bastante. Tá, então fica nisso, era isso que eu queria falar, né? Sobre essa diferença de você... Tudo bem, não contrata, é ruim, né? A gente pede reforço, não vê ninguém. Mas também segurar seus titulares, né? Você não se desfazer do seu principal jogador, hoje é essencial. Tipo, se o Gustavo Gomes tivesse saído, por exemplo, né? Ia ser o mesmo... Acho que um é ofensivo, outro é defensivo, mas em questão de liderança, técnica e tudo mais, seria uma perda parecida. Então, pelo menos isso o Palmeiras não tem sofrido, né? Pelo menos isso. Só quando não tem jeito mesmo, quando o cara é muito novo, quando o cara quer sair. Mas no caso do Corinthians aí, né, que até tentou, mas, cara, assim, futebol árabe é foda, cara. Pelos números que a gente viu sendo divulgados, provavelmente vão divulgar certinho os contratos o contrato do Roger Guedes, mas é um valor, sim, absurdo, né? Até o Abel falou que recebeu a proposta e, tipo, balançou por uma noite, mas depois desencanou. Mas é foda. Mas enfim, né? Fica aí, tipo assim, mano, eu quis falar mais sério, podia até zoar os corintianos aqui, porque quando ele veio, né, tudo, nossa, veio do Palmeiras, aí ele deu uma provocada e sempre fez gol no Palmeiras, sempre não, né, mas... Tem alguns gols contra o Palmeiras aí e tudo mais. Ele tá até aqui zoando os corintianos, cara. Só que a real é que é a profissional do cara. Eu faria o mesmo. Pela grana que é, pra você ir lá jogar. Ele já tinha ganhado muita grana na China. Ganhar mais grana agora e, tipo, mano, deixar a sua família tranquila pela, sei lá, quantas gerações a seguirem. Beleza? Mas isso é o que eu acho. Quero saber o que você pensa também sobre isso. Comenta aí, se inscreve no canal, deixa seu like. Tamo junto.